Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar hoje sobre o equipamento para a saída, o equipamento para essa jornada nesses dias que nós estamos vivendo. Nós sabemos que nós estamos presenciando pragas por toda parte. Num desses dias haverá a última praga, a exemplo do que houve no passado, lá no Egito, quando Deus estava tirando a sua igreja e levando ela à terra da promessa. Numa daquelas noites, Deus então estabeleceu o Cordeiro Pascual, a saída, uma preparação debaixo do sangue, o qual eles estariam protegidos. A única forma da morte não atingir os hebreus é que eles estivessem debaixo do sangue. Então Deus preparou uma saída, Deus preparou um escape, algo que pudesse protegê-los, a fim de que o anjo da morte não os atingisse. E o plano de Deus era aplicar o sangue nos umbrais da porta. Então ali estava a igreja, em obediência, obedecendo a palavra, dando crédito ao que disse o profeta Moisés. Aquela era a única maneira para a redenção, era a única forma de proteção, não havia outra maneira. Imagine você se houvesse lá um judeu aristocrático e que quisesse dar uma ideia melhor ou apresentar uma sugestão melhor para aquela noite. Digamos que ele fosse de uma certa tribo e ele pudesse apontar quem seria o seu pai, ele poderia afirmar que ele era da semente real de Abraão, ele poderia mostrar o sinal da circuncisão, ele até poderia matar o cordeiro e derramar o sangue sobre a terra. Mas ele dissesse: olha, a minha casa eu não quero manchá-la com o sangue, eu acabei de fazer a pintura, ela é uma casa muito bonita, eu acho que eu vou depreciar meu imóvel, eu não vou passar o sangue na porta. Irmão, pode estar certo que aquele judeu morreria naquela noite fatal, porque o único lugar provido por Deus para abrigar o seu povo foi debaixo do sangue. E o sangue é o único lugar provido por Deus para que nós venhamos a nos abrigar, desde Gênesis a Apocalipse. Por isso que no meio da Bíblia, Jó, aquele homem sincero, reto, e que se desviava do pecado, um homem que tinha uma sabedoria tal que ninguém poderia igualá-lo, um homem considerado, um grande líder na comunidade, mas ele nunca confiou em nenhuma de sua ciência ou sabedoria. Ele confiava no sangue derramado que ele sacrificava todas as manhãs. Um dia ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Veja, ele sabia do sangue derramado. Ele tinha captado o plano da redenção como Abel captou. Eles sabiam que o cordeiro havia sido morto desde antes da fundação do mundo. Tanto Abel quanto Jó não tinham uma Bíblia para ler como nós temos, mas eles puderam captar o mistério. Deus os revelou. Por isso, debaixo do sangue, eles estavam seguros. Então a única forma de escapar é debaixo do sangue. As pragas estão caindo e Deus está reunindo o seu povo em casa. E esta casa não é a minha casa, nem a sua casa. A casa é em Cristo. Jesus, o tabernáculo, Jesus, o templo espiritual, a nova Jerusalém, a igreja do Deus vivo, veja, a Assembleia Universal, o Monte Sião, ali é onde a igreja está escondida, o nosso lugar secreto. Veja, Israel estava escondido em Gósen, enquanto as pragas caíam sobre o Egito. Nenhuma praga atingiu o povo de Deus, como hoje também. A última praga, a praga da morte, não atingirá a igreja verdadeira, porque ela está em Cristo. E nessa preparação, veja, Moisés disse ao povo para que se equipasse da vestidura. Veja, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Eles estavam então dando testemunho de que estavam de saída. Estavam com a roupa vestida, os sapatos nos pés e comendo com pressa. Veja, isso era um sinal de que eles estavam em desespero e que eles estavam saindo. Veja, indo à terra da promessa. Então eles não estavam brincando. Aquela seria uma noite fatal. Aquela seria uma noite
em que Deus traria o julgamento sobre o Egito. E eles não podiam agora estar brincando de igreja. Da mesma forma, nós também estamos numa saída, num êxodo espiritual, indo para o milênio. A igreja não pode estar brincando mais, brincando de igreja. Já é muito tarde. Nós devemos estar comendo o cordeiro pascual, apressadamente. Por isso o anjo disse para João: toma o livro e come-o. Em outras palavras, come-o depressa. Veja, a palavra, ela tem que se fazer carne. E o verbo se fez carne, mas ele não se fará carne se você e eu não comermos o livro. Veja, o João, um tipo da verdadeira igreja, a ordem era: coma o livro. Veja, não é frequentar uma igreja, não é estar dentro de uma igreja colocando dinheiro numa sacolinha, ou cantando, ou gritando, ou pulando, ou saltando e assim por diante. Você precisa entender que a ordem é: coma o livro. Porque a palavra, o mistério, primeiro era Deus em Cristo, e agora é Cristo na igreja. Então quando João comeu o livro, aquilo era um exemplo da igreja se alimentando da palavra feita carne nesta hora, para que ela possa se tornar o livro. Por isso a Bíblia fala em Apocalipse: e a sua igreja, sua noiva, sua esposa, lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro e teve acesso à árvore da vida. Somente os batizados com o Espírito Santo, que tem o sangue aplicado em seu coração, terão acesso ao mistério que está dentro desse livro, essa palavra manifestada, essa palavra feita carne, porque o livro estava escrito por dentro e por fora. Então por dentro, ali está em forma de símbolos, mas por fora ele está revelado, ele está aberto. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre a revelação pessoal de quem Jesus Cristo é, a palavra manifestada. Então o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos dá essa armadura, esta vestimenta. Ele disse: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Você, meu irmão e minha irmã, veja, está convencido da verdade da palavra. Ate, prenda-se, veja, vista-se da verdade, e a única verdade é a palavra. Jesus disse: eu sou a verdade. E esta palavra manifestada, pregada pelo anjo de Malaquias 4, pelo anjo da sétima era, pelo anjo da sétima taça, pelo anjo da sétima era da igreja, do sétimo selo, porque o sétimo sempre é Cristo, e Cristo é o ungido, é onde a palavra está materializada, é onde o Espírito Santo está vivendo, Deus tomando a carne humana, de um homem que capta a visão, que comeu o livro, e a palavra está manifestada. Veja, o primeiro molho maduro, o primeiro que provou que em verdade tinha vida. Por isso, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, seria quando o segredo seria cumprido. Então ele continua, veja, e vestida a couraça da justiça. Nós não temos justiça própria. Nossa justiça vem através do Calvário, quando Deus aceitou o substituto inocente, e o sangue daquele inocente foi derramado por cada um de nós. E nossa justiça vem de fé no sangue, não através das obras para que alguém se glorie. Às vezes você encontra uma pessoa que tem um caráter muito elevado, e as pessoas se juntam ao redor dele como se ele fosse uma garantia de que você está no lugar certo. Não creia nisso. Jesus disse: se disserem, olha, vamos a tal lugar, porque lá há um homem especial, um Cristo, e você vai ter que se juntar ao redor desse homem para a hora do arrebatamento. Isso não é verdade. Veja, o único lugar seguro é em Cristo. A palavra manifestada, a mensagem para a hora, Deus juntando o seu povo ao redor dessa mensagem. Veja, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nós estamos há muito tempo ouvindo essa mensagem. Já faz mais de 50 anos que a igreja vem ouvindo essa mensagem que veio para preparar o povo eleito. Veja, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, veja o anjo de Malaquias 4, que veio para restaurar a fé, restaurar a igreja, a fé original, e começando por fé no sangue. A base da pirâmide é fé. Veja, mas fé no sacrifício, obedecendo, crendo naquilo que Deus estabeleceu. Veja, o próximo, tomando sobretudo o escudo da fé, como Jesus, em Mateus capítulo 4,
ele enfrentou o diabo com a palavra. Ele dizia, está escrito, onde você pode ter fé na palavra, não conhecimento, não psicologia, não filosofia, não pensamento positivo. Veja, fé na palavra. Toma esse escudo, se abrigue atrás da palavra. Veja, aonde Jó estava abrigado, aonde Abraão se abrigou, aonde Abel se abrigou, aonde Moisés se abrigou, aonde a igreja do Novo Testamento tem se abrigado. Paulo ensinava o povo a ter fé no Calvário, na cruz, no sangue derramado. Veja, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A pior coisa que o diabo pode pôr no seu coração é que você não vai conseguir, que você não vai alcançar graça. É o diabo colocando medo em seu coração. Tome a palavra e diga, tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em mim. Veja, o sangue está aplicado em mim. Eu tenho o sinal é o Espírito Santo. O sinal é o sangue aplicado. Veja, continua. Tomai também o capacete da salvação. Veja, é na mente aonde está o campo de batalha. Você tem que guardar a sua mente de que você é salvo por fé no sangue derramado, que você é eleito, que você é predestinado, que seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Veja, guarde a sua mente. Não deixe o diabo entrar na sua cabeça e colocar dúvida. Vista o capacete. Isso é por eleição, por predestinação. Você é um chamado, você está justificado, você está debaixo do sinal. Veja, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tome a palavra em sua boca, diga a ela como Jesus disse, está escrito. Repita a palavra, fale ela. E esta palavra é a palavra que saiu da boca de Deus, ela é a palavra falada. Irmão, que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Dê o seu like, aperte o sininho, inscreva-se e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.